O filho do magnata levou a noiva para um aborto às vésperas do casamento, temendo a desonra da família. Mas, daquele consultório, ela acidentalmente ouviu uma conspiração terrível e ficou paralisada em choque. Você vai rasgar as costuras do vestido. Não respire fundo. A voz de Dona Lúcia, sua sogra, soava seca e irritada. Beatriz, obedientemente, soltou o ar e tentou inspirar em pequenas porções. O peito logo se apertou com a falta de oxigênio, e pequenos pontos escuros dançaram diante de seus olhos. O abafamento da boutique de luxo, fechada para atendimento exclusivo na rua Oscar Freire, parecia insuportável. Luz demais dos spots direcionados, perfume francês sufocante da sogra no ar, isto é, renda francesa feita à mão, não a capa de um tanque de guerra. Dona Lúcia olhou a nora dos pés à cabeça com desdém, ajeitando o penteado impecável. Uma gargantilha de ouro maciço em seu pescoço brilhou brevemente sob a luz. O casamento é amanhã. Toda a elite de São Paulo estará lá. O próprio prefeito prometeu passar para parabenizar o Eduardo. Como vamos te apresentar assim para as pessoas? Endireite as costas. Beatriz tentou se endireitar, mas a costureira, uma mulher agitada com uma fita métrica no pescoço, estava justamente puxando o tecido denso. Um alfinete de metal afiado cravou dolorosamente em sua pele, logo abaixo das costelas. Beatriz soltou um gemido baixo e instintivamente cobriu a enorme barriga com as mãos. O bebê lá dentro respondeu com um chute forte e descontente. Para ele também estava apertado. Ele também não gostava daquela posição forçada e antinatural. 8 meses e meio de gravidez. Seus pés estavam tão inchados que os sapatos de sempre ficaram em casa. Agora ela estava descalça no tablado frio do provador. Antes, quando Beatriz trabalhava como chefe de caixa em um hipermercado e passava 12 horas em pé, ela pensava que sabia tudo sobre cansaço. Mas aquele era um cansaço honesto, de trabalho. O que ela sentia agora, inserida em uma família estranha, fria e hostil, parecia mais uma tortura lenta. O vestido, escolhido por Dona Lúcia, era luxuoso, incrivelmente caro e completamente inadequado para uma mulher grávida. O espartilho rígido escondia as mudanças do corpo apenas o suficiente para que, de longe, Beatriz parecesse um pouco acima do peso e não pronta para ir para a maternidade a qualquer dia. Dona Lúcia, a voz de Beatriz soou abafada. Ela engoliu em seco, a garganta arranhando. O alfinete está espetando e está muito difícil ficar em pé. Podemos terminar? A sogra franziu os lábios finos pintados com um batom vinho impecável. Aguente. Ninguém entra nesta família de qualquer jeito. Já estamos fazendo um favor ao organizar esta festa. Poderíamos simplesmente ter casado vocês no cartório para não chamar atenção, mas o Dr. Roberto Almeida, seu sogro, havia dito: o filho dele tem que ter um casamento normal, sem cochichos pelas costas. Beatriz desviou o olhar do espelho. Há muito tempo ela deixara de reconhecer ali a garota simples e sorridente com um coque castanho na nuca que era há um ano. Agora, uma mulher exausta com olheiras profundas a encarava, aprisionada em uma armadura branca que não era sua. Ela virou a cabeça na direção do sofá de veludo. Lá, de pernas cruzadas, estava Eduardo. Ele vestia uma camisa polo de grife impecavelmente passada. No pulso brilhava um relógio caro, presente de aniversário do pai. Eduardo nem olhava na direção do provador. Ele rolava rapidamente algo no celular, sorrindo de vez em quando para seus próprios pensamentos. Quando se conheceram, Eduardo parecia diferente. Ele a cortejava de forma encantadora. Aparecia no supermercado em seu carro importado reluzente. Comprava enormes buquês de margaridas, fazia piadas, prometia que seriam a família mais feliz do mundo. Beatriz, criada em uma família simples de um engenheiro e uma professora, acreditou naquele conto de fadas, acreditou em sua bondade. Mas o conto de fadas começou a ruir no dia em que ela anunciou a gravidez. Eduardo ficou apavorado. A primeira coisa que ele disse foi: como vou contar para o meu pai? Ele vai cortar minha mesada? A partir daquele dia, Eduardo ficava cada vez mais quieto na presença dos pais. Encolhia-se, desviava o olhar e concordava com qualquer decisão deles. Dudu! Chamou Beatriz. A voz tremeu, com as lágrimas de mágoa que subiam. Ele não ouviu, ou fingiu não ouvir, continuando a olhar para a tela. Eduardo, ela chamou mais alto. Está doendo. O bebê está chutando. Não consigo respirar. Diga a eles para tirarem isso, por favor. Eduardo lentamente desviou o olhar do celular.
Em seu rosto, a expressão de descontentamento de quem foi interrompido de algo importante. Ele olhou para Beatriz, depois para a mãe, como se buscasse apoio e suspirou irritado. Ah, Bia, não começa, vai, disse ele, fazendo uma careta. Mamãe sabe melhor como o vestido deve ficar. Ela tem um gosto impecável. Aguenta firme. Amanhã a gente se livra disso, assina os papéis no cartório, fica um pouco na festa e pronto, você vai para casa descansar. Não faz tempestade em copo d'água. Ele voltou a enfiar o nariz no celular. Beatriz sentiu um nó frio e apertado se formar dentro dela. Não era apenas indiferença, era traição, pequena, cotidiana, com a qual ela não conseguia se acostumar. Ela carregava o filho dele em seu ventre, o filho deles. E ele pedia para ela se livrar daquilo como se fosse uma reunião chata. Uma sensação aguda e dolorosa de solidão absoluta a engoliu. Naquela sala cheia de gente, tecidos caros e espelhos, ela estava completamente só. A costureira, tentando não olhar nos olhos de Beatriz, rapidamente reposicionou o alfinete, mas não adiantou. O tecido pressionava sua barriga. O bebê chutou novamente, desta vez com tanta força que Beatriz se dobrou involuntariamente. Nesse momento, as pesadas portas de entrada da boutique se abriram. Não apenas se abriram, elas foram empurradas com tanta força que pareciam ter sido arrombadas. No local, entrou o Dr. Roberto Almeida. A atmosfera na sala mudou em uma fração de segundo. O abafamento deu lugar a uma tensão opressora. O magnata, um homem corpulento e pesado, com o rosto vermelho de pressão alta, preenchia todo o espaço. Seu caro terno Armani azul marinho realçava impecavelmente sua figura maciça. Atrás dele, 2 seguranças se postaram, mas permaneceram junto às portas, misturando-se à parede. Doutor, Roberto caminhou até o centro da sala, deixando um rastro de colônia cara e amadeirada e de tabaco. A costureira recuou 2 passos do tablado, encolhendo a cabeça nos ombros. Dona Lúcia instantaneamente se aprumou. Sua arrogância evaporou, dando lugar a uma subserviência obsequiosa. Eduardo, um segundo antes, relaxado no sofá, saltou de pé. Ele até guardou o celular no bolso, alinhando as mãos ao lado do corpo. Seus ombros caíram, as costas se curvaram. Na presença do pai, ele fisicamente diminuía. Dr. Roberto não cumprimentou ninguém. Ele parou a 2 metros do tablado. Seu olhar era pesado, avaliador e totalmente desprovido de calor humano. Ele olhava para Beatriz com um desprezo frio e indiferente. O que é isso? Sua voz baixa e retumbante encheu a boutique. Ele não se dirigia a Beatriz. Falava sobre ela na terceira pessoa. Roberto, querido, já estamos quase terminando. Começou Dona Lúcia apressadamente, dando um passo em direção ao marido. O vestido teve que ser refeito. Ela engordou mais em uma semana, o tecido não fecha. Não estou perguntando sobre os trapos, interrompeu a Dr. Roberto, sem levantar a voz. Mas aquele tom fez a costureira recuar ainda mais. Ele apontou um dedo curto e grosso para o rosto de Beatriz. Que é com o rosto dela? Que olheiras são essas? Ela parece que passou a semana descarregando caminhões. Amanhã teremos as câmeras da TV local aqui. Meu filho não pode ficar ao lado de uma mulher doente. Eu não tô doente. Beatriz se forçou a levantar o queixo. A voz tremia, mas ela precisava dizer algo em sua defesa. Eu só estou cansada de ficar em pé no espartilho. Ontem, eu fui à minha médica no posto de saúde. Eu e o bebê estamos perfeitamente bem. Dr. Roberto virou a cabeça lentamente. Ele a olhou de tal forma que Beatriz quis cobrir o rosto com as mãos. Havia tanto desprezo em seus olhos por sua origem humilde, por sua família, por sua tentativa de falar sem permissão, que as palavras entalaram em sua garganta. Eduardo, bradou o Dr. Roberto sem desviar o olhar de Beatriz. Diga a ela para calar a boca quando eu estiver falando. Eduardo engoliu em seco. Deu um passo à frente, mas não olhou para o pai, e sim para Beatriz. Bia, fica quieta, por favor, ele murmurou rapidamente. Não discuta com papai. Beatriz não acreditou no que ouvia. Ela esperava que ele se aproximasse, ficasse ao seu lado, dissesse que estava tudo bem com ela. Em vez disso, ele ficou de cabeça baixa, pedindo que ela se calasse. Suas mãos instintivamente se fecharam sobre a barriga, protegendo o que ela tinha de mais precioso. Então é o seguinte, Dr. Roberto voltou a olhar para a esposa. Tirem essa capa dela. Não preciso de surpresas com a saúde dela no meio da festa. Sirenes de ambulância. Tudo isso mancha a reputação. Ela precisa ser examinada com urgência
verificar o feto, a pressão ou o que quer que eles verifiquem. Mas, Roberto, temos cada minuto cronometrado, tentou argumentar Dona Lúcia. Cabelo, ensaio da cerimônia. Eu disse para a clínica, sentenciou o Dr. Roberto. Ele se virou de costas para a esposa, considerando a conversa encerrada, e olhou para um dos seguranças. Diga ao Miguel para trazer o carro para a porta. Leve-a ao nosso centro médico, para a Adra. Valéria, vou ligar para ela agora, para que prepare o equipamento e faça um exame completo do feto. Se houver algo errado com essa garota, o evento de amanhã está em risco. Eu não vou a lugar nenhum. Beatriz deu um passo em direção à beira do tablado. O medo pelo filho era mais forte que o medo daquele homem severo e autoritário. Ela não confiava em suas clínicas, não confiava em seus médicos. Eu quero ir para casa. Levem-me para meus pais, Dudu. Mas Eduardo nem olhava em sua direção. Ele olhava para o chão, balançando de um pé para o outro. Dr. Roberto aproximou-se do filho e bem perto dele disse em voz baixa e pausada: sua noiva está fazendo uma cena. Se você não consegue acalmar uma grávida, como pretende gerenciar uma filial da minha empresa? Acalme-a ou amanhã não haverá casamento. Nem cargo, nem meu cartão de crédito na sua carteira. Eduardo empalideceu. Ele se aproximou rapidamente do tablado, agarrou o cotovelo de Beatriz, com força, dolorosamente, e sibilou: pare de me envergonhar na frente do meu pai. Vá para o provador, tire o vestido e entre no carro. Adra, Valéria é a melhor médica da cidade. Ela só vai te examinar. Não me estresse, Bia. Eu te peço, por favor, pense no nosso futuro. As palavras sobre o futuro a atingiram como um soco. Que futuro poderia haver com um homem que estava disposto a vender sua paz por um cargo e o cartão do pai? Beatriz olhou nos olhos evasivos de Eduardo e entendeu. Discutir era inútil. Ninguém naquela sala ficaria do seu lado. A costureira havia desaparecido. Dona Lúcia se virou, ajeitando o cabelo. Os seguranças esperavam ordens. Ela silenciosamente soltou seu cotovelo da mão de Eduardo. Lentamente, com passos pesados e descalços sobre o carpete, ela se escondeu atrás da cortina grossa do provador. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia lidar com o laço complicado nas costas. Teve que rasgar o tecido. O som das linhas se partindo pareceu o mais alto do dia. Ela vestiu sua calça folgada, uma camisa larga, calçou os sapatos e saiu. 10 minutos depois, Beatriz estava sentada no banco de trás de um jipe preto com vidros escuros. O tempo lá fora havia mudado drasticamente. O céu estava coberto por nuvens pesadas e cinzentas. E uma chuva fria e grossa começou a cair. As gotas batiam com força nos vidros do carro, espalhando-se em rastros sujos. Dentro do carro, o cheiro era de couro caro e de um aromatizador com odor de pinho. Esse cheiro lhe dava náuseas. Ao volante estava seu Miguel, o motorista particular do Dr. Roberto. Ele trabalhava para a família há muito tempo, um homem simples e de poucas palavras, na casa dos 50 anos, com rugas profundas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos. Ele não fazia perguntas, apenas conduzia o veículo maciço suavemente pelas ruas molhadas da cidade. Beatriz encostou a testa no vidro frio da janela. Uma lágrima escorreu lentamente por sua bochecha e ela nem tentou enxugá-la. Ela abraçou a barriga com as duas mãos. A barriga estava dura como pedra. A tensão acumulada nas últimas horas havia sido transmitida ao bebê. Ele se aquietou, parou de chutar, como se também sentisse a ameaça iminente. Seu Miguel olhou pelo espelho retrovisor. Em seus olhos desbotados, um lampejo de compaixão. Ele já tinha visto muita coisa trabalhando para o patrão. Vira destinos destruídos, concorrentes arruinados, mulheres chorando. Ele conhecia as regras. Ficar calado, olhar para a estrada, receber o salário e pagar a faculdade da filha. Quer que eu diminua o ar? Ele perguntou com voz rouca, quebrando o silêncio. A voz dele era normal, humana, sem a arrogância gélida a qual Beatriz se acostumara na casa do noivo. Não, obrigada, ela respondeu baixinho. Estou bem. Seu Miguel assentiu e voltou a olhar para o asfalto molhado. Os limpadores de para-brisa varriam a água ritmicamente. O som marcava os minutos do trajeto. O carro virou em direção a um bairro nobre, onde, entre altos pinheiros, se escondiam os prédios de uma clínica médica particular. Beatriz observava os altos portões de ferro forjado se aproximarem, e a sensação de ansiedade dentro dela crescia,
preenchendo seu peito. Não era mais apenas desconforto, era um medo visceral e pegajoso. A intuição gritava que nada de bom a esperava atrás daqueles portões, que o exame de saúde era apenas um pretexto. As portas do jipe estavam trancadas e o carro já entrava no terreno fechado. Por dentro, a clínica parecia mais um clube de campo exclusivo para pessoas muito importantes do que uma instituição médica. Nenhum cheiro forte de cloro, álcool ou medicamentos. Apenas um aroma sutil e quase imperceptível de aromatizadores com notas de chá branco e perfumes de ambiente caros. A luz das arandelas era suave e o carpete grosso cor de creme abafava completamente o som dos passos. Uma enfermeira em um impecável terninho, mais parecida com uma comissária de bordo de uma companhia aérea de luxo, conduziu Beatriz ao segundo andar. Ela se movia silenciosamente, sem nunca se virar para verificar se a paciente grávida e cansada conseguia acompanhá-la. Ao chegar a uma porta de madeira escura com uma placa discreta Sala de Espera VIP, a enfermeira a empurrou silenciosamente e convidou Beatriz a entrar com um gesto. A sala não era apenas espaçosa, era ostensivamente luxuosa. 2 poltronas largas de couro, um enorme sofá de canto, uma mesa de centro com revistas de luxo, uma TV de plasma na parede e um bebedouro escondido em um nicho de madeira elegante. No sofá, com as pernas dobradas sob si, afundada em almofadas decorativas, estava uma jovem. Ela usava um hobby leve de seda cor de pêssego com detalhes em renda, completamente inadequado para as paredes de um hospital. Seus longos cabelos loiros estavam desgrenhados. A maquiagem profissional e perfeita estava borrada de lágrimas, deixando manchas escuras e feias sob os olhos vermelhos. A garota apertava convulsivamente um celular caro perto da orelha e falava alto, a voz quebrando em um guincho histérico. Eu não vou levar ele, está me ouvindo? Eu disse que não, eu não o quero. Ela gritava no telefone, torcendo nervosamente a franja de uma almofada com a mão livre. Preencham a renúncia, façam o que quiserem, mandem para um abrigo. Vocês não entendem. Se o Marcos descobrir, ele me larga. Ele me quebra o pescoço se eu aparecer com esse. Aleijado. Ele estava esperando um herdeiro. Ela não esperou a resposta, desligou bruscamente a chamada, atirou o telefone para o outro lado do sofá e cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros finos e pontudos tremiam com soluços silenciosos. Beatriz parou na porta, sem coragem de ir adiante. Sentiu-se. A garota tirou as mãos do rosto, finalmente notou Beatriz e fungou alto e de forma deselegante. O que foi? Tá olhando o quê? A voz da estranha soava rouca, quebrada, misturava raiva e desespero. Acha que eu sou uma mãe desnaturada? Acha que está sendo fácil para mim? Eu não estou pensando em nada, respondeu Beatriz, em voz baixa e apaziguadora. Ela caminhou lentamente até a poltrona de couro mais próxima e, apoiando a barriga enorme com as 2 mãos, sentou-se. As costas doíam insuportavelmente depois de tanto tempo em pé na boutique. As pernas estavam tão inchadas que as tiras do sapato cortavam sua pele. Eu só estou esperando o médico, acrescentou Beatriz, tentando não olhar para a vizinha. A garota enxugou as bochechas molhadas com as costas da mão. Em seus dedos longos e finos, brilhavam vários anéis grandes com pedras impressionantes. Ela puxou nervosamente o cinto do hobby de seda, tentando se cobrir mais, como se de repente sentisse frio na sala aquecida. Meu nome é Jéssica, disse ela, um pouco mais calma, aparentemente cansada do próprio grito. E você, veio para um exame ou para ficar internada? Sorte a sua. Eu dei à luz hoje de manhã. Jéssica recostou a cabeça no sofá e olhou para o teto branco. Com 34 semanas, continuou ela, com uma voz mecânica e vazia. A bolsa estourou durante a noite, me trouxeram para cá de ambulância. Graças a Deus, o Marcos já tinha pago tudo adiantado. Ele tem um contrato aqui para o melhor parto. Pensei que ia me livrar disso rapidinho, contratar uma babá 24 horas, colocar o corpo em forma e voltar para a vida normal. E aí eles me trazem aquilo. Jéssica se calou, engolindo em seco convulsivamente. Seu olhar percorreu a sala, como se buscasse apoio nas paredes. O que aconteceu com o bebê? Beatriz se inclinou para a frente. O instinto materno a fez esquecer por um momento seu próprio medo dos médicos e do sogro. Ele tem síndrome de Down. Jéssica pronunciou a palavra com um nojo físico tão palpável como se fosse uma mancha suja e pegajosa em sua vida perfeita. Os médicos dizem que é prematuro, fraquinho e ainda com essa maldita cromossomopatia. Os ultrassonografistas não viram nada, ou tiveram medo de contar para o Marcos, não sei. E o Marcos
Você não entende. O Marcos é um homem muito influente. Ele tem um grande negócio, uma reputação impecável, parceiros no exterior. Ele precisava de um herdeiro saudável e perfeito para mostrar a todos. Jéssica fungou novamente e cruzou os braços sobre o peito. Ele me sustenta completamente. Sua voz adquiriu um tom de justificativa. Aluga um apartamento maravilhoso no centro. Comprou um carro para mim. Transfere dinheiro pro meu cartão todo mês. Eu saí de uma miséria que você não imagina. Morei numa república com baratas. Se eu aparecer para ele com uma criança doente, ele me chuta pra rua no mesmo dia. Bloqueia os cartões, pega as chaves de volta. Eu já decidi. Vou assinar a renúncia oficial. Deixa o governo cuidar. Eu não posso e não vou estragar minha vida por causa desse acidente. Beatriz olhava para Jéssica e não conseguia encontrar palavras. O ar em seus pulmões parecia ter acabado. Tudo dentro dela se contraiu com um horror primitivo. Diante dela estava uma mãe que acabara de, voluntária e friamente, apagar seu filho vivo e respirando de sua vida. Apagou-o por conforto, por um apartamento no centro e pelo dinheiro de outra pessoa. Na cabeça de Beatriz, não cabia como era possível deixar um bebê doente e indefeso completamente sozinho naquele lugar frio, polido e oficial. Beatriz acariciou reflexivamente sua barriga. O bebê lá dentro respondeu com um leve e tranquilizador movimento, como se dissesse que estava ali com ela. Ela nunca entregaria seu filho, por nenhum tesouro do mundo. Não importava como ele nascesse, não importava do que sofresse. Era seu sangue. Na sala espaçosa, de repente, ficou insuportavelmente abafado. O sistema de ar-condicionado inteligente funcionava de forma absolutamente silenciosa, mantendo a temperatura ideal. Mas para Beatriz, o ar parecia ter se tornado denso, pegajoso e pesado. As paredes perfeitamente lisas a pressionavam. Ela precisava urgentemente de um gole de água fria e de caminhar um pouco, ou correria o risco de desmaiar ali mesmo, naquela luxuosa poltrona de couro. Vou sair um minuto, pegar um pouco de água, murmurou Beatriz, apoiando-se pesadamente nos braços da poltrona e levantando-se sobre as pernas dormentes. Jéssica nem olhou em sua direção, estendendo a mão novamente para o telefone abandonado. Ela não se importava com os outros. Sua única preocupação era seu próprio futuro. Beatriz saiu para o corredor. Ali estava igualmente silencioso, apenas em algum lugar distante. Atrás de portas fechadas, ouvia-se o zumbido baixo e constante de um complexo aparelho médico. O carpete felpudo abafava completamente seus passos. Ela caminhou pelo longo corredor procurando outro bebedouro ou uma máquina de bebidas. Perto de um consultório com uma porta maciça de carvalho e uma placa dourada, diretora médica, Dra. Valéria Campos, Beatriz parou involuntariamente. A porta pesada estava entreaberta, apenas alguns centímetros. Aparentemente, alguém havia saído e não a fechara completamente. De lá vinham vozes. Uma delas, Beatriz reconheceria entre mil. Aquele baixo, retumbante e opressor pertencia ao Dr. Roberto Almeida. Beatriz queria passar silenciosamente, tentando não chamar a atenção. Ela entendia perfeitamente que o sogro viera atrás dela da boutique para controlar pessoalmente o processo. Mas a primeira frase que veio do consultório fez seus pés se cravarem no chão. Quanto custa para resolver este problema de uma vez por todas? A voz do magnata soava uniforme e profissional sem a menor tensão. Era o tom que ele usava para discutir a compra de materiais de construção e chufo, a demolição de prédios antigos para um novo empreendimento ou a demissão de um gerente incompetente. Nenhuma emoção, apenas cálculo frio e seco. Dr. Roberto, eu não estou entendendo bem o senhor. A voz da mulher, presumivelmente a própria Dra. Valéria, tremeu visivelmente. Nela, um pânico mal disfarçado. Não se faça de idiota, Valéria, interrompeu a Dr. Roberto de forma dura e grosseira. O som de uma mão batendo na mesa fez Beatriz estremecer. Trabalhamos juntos há muito tempo. Você sabe perfeitamente do que estou falando. Interrompa a gravidez imediatamente. Agora mesmo. Prepare os papéis. Leve-a para a sala de cirurgia. Diga ao meu filho que o feto não resistiu, que aconteceu, que o coração parou. Beatriz parou de respirar. Sua mão esquerda, instintivamente, pousou convulsivamente sobre a barriga. Os dedos da mão direita ficaram brancos, agarrando o tecido da camisa. O ar se transformou em um nó espinhoso e ficou preso em sua garganta. O senhor está louco? A voz da diretora médica falhou em um sussurro assustado e sufocado.
Ouviu-se o ranger de uma poltrona de couro sendo afastada bruscamente. Doutor, Roberto, a gestação está em quase 37 semanas. O feto está completamente formado. É um ser humano vivo. Isso é crime. É assassinato puro e simples. Eu não sou uma carniceira. Se essa garota fizer um escândalo e o Ministério Público começar a investigar, eu vou para a cadeia por muitos anos e a clínica será fechada com desonra. Eu não vou fazer isso. Você vai para a cadeia se eu quiser, disse o magnata, articulando cada palavra. Seu tom tornou-se esmagador, aniquilador. E eu fecho sua clínica amanhã mesmo se eu parar de transferir dinheiro para sua fundação. Isso aqui é uma clínica de elite para resolver os problemas de pessoas respeitáveis ou uma espelunca. Escreva um laudo dizendo que estavam salvando a mãe. Jogue a culpa em uma patologia. Amanhã meu filho se casa com essa caipira. Eu não quero esse herdeiro de uma pobretone. A família de fracassados dela desonra meu sobrenome. Não vou permitir que meu sangue se misture com esse lixo. Resolva o problema, Valéria. Eu pago uma quantia com 6 zeros, em dinheiro vivo. Hoje à noite mesmo um portador leva a mala. Um silêncio pesado e opressor pairou atrás da porta. Durou tanto que Beatriz teve a impressão de que o tempo havia parado. Ela sentia um frio gelado subir lentamente dos dedos dos pés até o peito, paralisando seus movimentos, sua vontade. Um zumbido fino e contínuo ecoava em sua cabeça. Isso não era um pesadelo, nem consequência do cansaço ou de um desequilíbrio hormonal. O homem, que amanhã se tornaria oficialmente seu sogro, estava, naquele exato momento, comprando fria e cinicamente a morte de seu filho ainda não nascido. Ele estava negociando a pequena vida dele como se fosse um terreno na periferia da cidade. Uma interrupção em uma gestação tão avançada é tecnicamente impossível sem enormes riscos para a própria mãe, começou a Drá. Valéria. Sua voz ficou notavelmente mais baixa, mas nela surgiram notas profissionais e calculistas. O medo inicial da prisão deu lugar à garra profissional de alguém que sentiu o cheiro de muito dinheiro. Se a garota morrer na mesa, é uma coisa, mas se ela sobreviver, irá ao Ministério Público, aos jornalistas, seremos pulverizados. Mas há outro caminho seguro para todos nós. Estou ouvindo, disse Dr. Roberto brevemente. Temos no 5º quarto da ala VIP uma garota que deu à luz hoje de manhã, começou a diretora, escolhendo as palavras com cuidado. Um menino prematuro, com síndrome de Down. A mãe está em histeria desde cedo, assinando a renúncia oficial. Ela, categoricamente, não quer a criança. Diz que o companheiro rico vai expulsá-la de casa por um herdeiro doente. Beatriz fechou os olhos com força. Jéssica. E o que eu tenho a ver com esse pedaço de carne doente de outra pessoa? Perguntou Dr. Roberto, com nojo e genuína incompreensão. Agiremos com muito mais sutileza, continuou a diretora. E seu tom calmo e confiante deixou Beatriz ainda mais apavorada do que as ameaças do magnata. Vamos manter sua nora aqui, sob o pretexto de risco de parto prematuro, em um quarto privativo e isolado. À noite, induziremos o parto discretamente. Soro, os medicamentos certos, tudo funcionará de forma rápida e natural. Ela dará à luz sozinha e então trocamos os bebês. O silêncio voltou a pairar. Apenas o zumbido baixo e monótono do ar-condicionado no corredor preenchia a pausa. Você entregará ao seu filho um rejeitado doente com síndrome, a voz da Drá. Valéria tornou-se quase hipnótica. Ela estava claramente orgulhosa de sua inteligência e impunidade. Seu Eduardo é um rapaz de caráter fraco. Desculpe a franqueza, eu o conheço há muito tempo. Ele mesmo fugirá dela horrorizado assim que vir tal criança. E o casamento será cancelado por iniciativa dele. Ele ainda a culpará, acusando-a de má genética. E a caipira levará o rejeitado com ela para o apartamento dos pais, ou o entregará a um abrigo quando perceber que ficou sem o seu dinheiro. Isso não será mais problema seu. A lei estará do seu lado. E o saudável, para onde vai? Perguntou o Dr. Roberto, com um tom pragmático e sem dúvidas. A monstruosidade do plano não o perturbou nem por um segundo. Ele estava resolvendo um problema de negócios. O menino saudável dela eu entregarei a pessoas boas e de confiança, respondeu Drá. Valéria, calmamente. Tenho clientes fixos, um casal muito rico e sem filhos da capital. Há muito tempo procuram um bebê saudável de pais brancos para uma adoção sigilosa. Eles pagarão uma contribuição de caridade substancial para a fundação da clínica. Assim, todos saem ganhando. Ninguém jamais provará nada.
Nos primeiros dias, os bebês são todos iguais e essa pobretone não conseguirá um teste de DNA sem uma ordem judicial. O chão finalmente desapareceu sob seus pés. A sala diante dos olhos de Beatriz balançou, as paredes ondularam. O ar ficou preso em sua garganta. Eles estavam discutindo sobre seu filho, seu pequeno e vivo filho, que agora dormia sob seu coração. Discutiam como se fosse uma mercadoria no mercado. Discutiam como destruir sua vida, como lhe empurrar um bebê doente de outra pessoa para que Eduardo a abandonasse e vendesse seu próprio e saudável sangue para estranhos em troca de uma contribuição de caridade. Ela precisava fugir imediatamente. Beatriz tapou a boca com força com as duas mãos trêmulas para que um grito animal de desespero e dor não escapasse de seu peito. Ela deu um passo lento para trás, tentando pisar no carpete macio, transferindo o peso para a ponta dos pés. Outro passo, mais um. O bebê dentro dela se mexeu bruscamente, em alerta, reagindo à poderosa descarga de adrenalina no sangue da mãe. Beatriz se dobrou, suportando uma dor aguda e latejante na lombar que atravessou seu corpo devido à tensão. Ela recuou para a esquina do corredor, para a chamada zona cega, onde a luz das arandelas mal chegava. Encostou as costas úmidas na parede fria, respirando de forma pesada e entrecortada pelo nariz, tentando acalmar o coração que batia descontroladamente. E então congelou, paralisada por um novo ataque de medo. A 2 metros dela, escondido por uma saliência da parede, havia um homem. Era seu Miguel, o motorista particular do Dr. Roberto. Ele não estava olhando para Beatriz. Seu olhar atento e tenso estava fixo na direção da porta entreaberta do consultório da diretora. O homem corpulento estava imóvel, com os ombros largos e de trabalhador encurvados. Sua mão esquerda estava fechada em um punho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, e na mão direita ele segurava seu velho e desgastado smartphone. A tela do telefone brilhava fracamente na penumbra do corredor. Beatriz viu claramente um ponto vermelho pulsante de um gravador ligado e os números do cronômetro correndo. A gravação estava em andamento. Ele estava gravando cada palavra de seu patrão. Seu Miguel virou a cabeça lentamente. Seus olhos desbotados, marcados por rugas geralmente indiferentes, encontraram os olhos de Beatriz, dilatados de horror. Por um segundo, um silêncio absoluto pairou na zona cega do corredor. O olhar do velho motorista era duro, mas não hostil. Nele, lia-se uma estranha mistura de culpa pesada por trabalhar para aquele homem terrível e uma determinação sombria e inabalável de levar o assunto até o fim. Ele lentamente levou a mão livre ao rosto e colocou um dedo sobre os lábios, pedindo a Beatriz silêncio absoluto. Em seguida, fez um movimento rápido e curto com a cabeça na direção de uma porta discreta no final do corredor. A escada de serviço que levava à saída de emergência da clínica. Beatriz entrou na primeira cabine que encontrou no banheiro feminino e fechou a tranca convulsivamente. O metal fez um barulho muito alto no silêncio estéril da clínica. Ela encostou a testa no azulejo frio da parede, tentando se forçar a respirar. O ar entrava em seus pulmões, em golfadas curtas e irregulares. Parecia-lhe que a qualquer momento passos arrastados ecoariam pelo corredor. A maçaneta da porta giraria e homens de jaleco branco entrariam na cabine para levar lá à sala de cirurgia. Ela precisava se acalmar. O pânico só prejudicaria o bebê. Beatriz abriu a torneira, colocou as mãos trêmulas sob o jato de água gelada e lavou o rosto. Gotas de água escorriam pelo pescoço, para dentro da gola da camisa, trazendo uma fraca lucidez. No corredor ouviram-se passos pesados e rápidos. Eles se dirigiam diretamente ao banheiro. Beatriz recuou da pia e se encolheu no canto, cobrindo a boca com as duas mãos. Ouviu-se uma batida curta e abafada, não exigente, mas de aviso. Minha filha, soou um sussurro baixo e rouco de trás da porta. É o Miguel, o motorista. Abre rápido. Beatriz hesitou por apenas um segundo. O olhar de seu Miguel, que ela vira minutos antes no corredor, não prometia ameaça. Com os dedos trêmulos, ela abriu a tranca. O homem se espremeu para dentro da cabine apertada. Em seu rosto, não havia mais a expressão habitual de um servo submisso. A mandíbula estava cerrada, os olhos cheios de uma determinação rígida. Ele tirou o paletó volumoso do uniforme de motorista e o colocou sobre os ombros de Beatriz. O tecido cheirava a tabaco e umidade da rua. Silêncio, nenhum som. Ele ordenou apenas com os lábios. A diretora vai colocar a segurança em alerta agora. Venha comigo, olhe para o chão. Eles saíram para o corredor. Seu Miguel virou-se com confiança para um nicho discreto, onde atrás de uma porta sem placa se escondia uma escada escura e estreita para funcionários.
Cheirava a reboco úmido e cloro. Desceram lentamente. Beatriz segurava-se no corrimão áspero, transferindo o peso para os calcanhares para não tropeçar. A barriga pesava, puxando-a para baixo. Lá embaixo havia uma porta de metal pesada que levava ao pátio dos fundos da clínica, diretamente para a área de descarga de medicamentos. Lá, à sombra de um alto muro de tijolos, estava o jipe preto do Dr. Roberto, para o banco de trás, no chão. Rápido, comandou seu Miguel, abrindo a porta. Beatriz se espremeu com dificuldade entre os bancos da frente e de trás, encolhendo-se em uma bola desajeitada. Seu Miguel tirou um cobertor de lã escuro do porta-malas e a cobriu completamente. Respirar ficou difícil, mas a escuridão, paradoxalmente, dava uma ilusão de segurança. A porta do motorista bateu. O motor ligou. O carro partiu suavemente. Após alguns minutos, o jipe parou e ouviu-se o som de um vidro sendo abaixado. Seu Miguel, aonde você vai? Soou a voz preguiçosa de um segurança na saída. O doutor Roberto ainda não saiu? O tanque está quase vazio, respondeu o motorista com calma. Vou dar um pulo no posto ali na esquina, enquanto o patrão resolve os negócios. Abre o portão. O metal rangeu. O jipe saiu para o asfalto e seu Miguel pisou fundo no acelerador. O carro ganhou velocidade, deixando o território da clínica para trás. Beatriz estava deitada no tapete, sentindo cada imperfeição da estrada através do tapete de borracha fino e do metal do piso. O bebê dentro dela se mexia, reagindo à posição da mãe e à adrenalina. Eles dirigiram por cerca de 20 minutos. Lá fora, escureceu rapidamente. As nuvens de chumbo que pairavam sobre a cidade desde a manhã finalmente se romperam em um forte e frio temporal. A batida das gotas no teto do carro abafava o ruído do motor. O jipe reduziu bruscamente a velocidade e parou. Pode sair, minha filha. Seu Miguel tirou o cobertor dela. Beatriz sentou-se no banco. Eles estavam em um ponto de ônibus deserto na periferia da cidade. Ao redor, apenas os blocos cinzentos de prédios antigos e uma zona industrial. A chuva caía como uma cortina d'água. Seu Miguel ligou o pisca-alerta, enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou um maço de notas amassadas. Havia notas de 50, 100 e algum dinheiro trocado, aparentemente tudo o que ele tinha consigo. Ele as colocou na mão trêmula de Beatriz. Não é muito, mas dá para o táxi. Seu Miguel, o senhor vai se dar mal. A voz de Beatriz falhou. Ele vai te demitir. Isso é problema meu. Eu não sou carrasco. O homem se virou, olhando para o para-brisa encharcado. Então virou-se para ela novamente e seu olhar tornou-se duro. Ouça com atenção. Tire o chip do seu celular e jogue fora, aqui mesmo na poça. O Dr. Roberto tem sua própria equipe de segurança. São ex-policiais. Eles vão rastrear seu celular pela geolocalização em uns 20 minutos, se já não começaram. Entendeu? Beatriz assentiu apressadamente. Não vá para a casa dos seus pais. É o primeiro lugar onde vão procurar. Procure um hospital mais simples, com menos câmeras. Vá, minha filha, e cuide do garoto. Ela abriu a porta. Uma rajada de vento e gotas de chuva cortantes atingiram seu rosto. Beatriz saltou do carro. O jipe arrancou imediatamente e desapareceu atrás da cortina de chuva, deixando-a sozinha na estrada vazia. O frio penetrou instantaneamente sob o tecido leve da camisa. Beatriz se abrigou sob a marquise estreita do ponto de ônibus, que mal a protegia da chuva inclinada. Com os dedos trêmulos e molhados, ela tirou o celular do bolso da calça, removeu a capa, abriu a bandeja e retirou um minúsculo pedaço de plástico. O chip, sua conexão com os pais, com as amigas, com a vida de sempre, caiu no fluxo de água que corria pela calçada e desapareceu para sempre. Ela estava sozinha, sem documentos, sem comunicação, do outro lado da cidade, com dinheiro de outra pessoa na mão. Naquele momento, o baixo ventre se contraiu com tanta força que Beatriz se dobrou. A dor não era como as sensações de peso a que se acostumara nos últimos meses. Era aguda, em faixa, irradiando para a lombar. Contrações, com o horror que vivera, o corpo começou a se livrar do fardo antes do tempo. Ela precisava chamar uma ambulância ou um táxi, mas sem o chip, seu smartphone caro se tornou um pedaço de vidro inútil. Beatriz olhou ao redor. A cerca de 100 metros do ponto de ônibus, brilhava fracamente a luz de neon de uma lanchonete 24 horas. Apoiando a barriga por baixo, ela foi até lá. Cada passo era difícil.
A água encharcava seus sapatos, o cabelo estava molhado e colado ao rosto. Ela se aproximou da janelinha da lanchonete e bateu no vidro. Lá dentro, envolta em um chale de lã, estava uma mulher gorda de uns 60 anos. Ela abriu a janelinha com má vontade. Moça, não vendemos bebida alcoólica depois das 10. Começou a vendedora, mas se interrompeu ao ver Beatriz molhada e pálida, com a barriga enorme. Por favor, disse Beatriz, batendo os dentes, me deixe fazer uma ligação. Eu pago. Ela colocou uma nota de R$ 50 úmida no balcão de metal. A vendedora olhou para o dinheiro, depois para a garota, empurrou silenciosamente a nota de volta e lhe estendeu um velho celular de botão. Liga aí. Quer que eu chame uma ambulância? Não, primeiro vou ligar para o meu marido, murmurou Beatriz. Os dedos não obedeciam, escorregando dos botões de plástico. Ela discou o número de Eduardo de memória. Ele tinha que vir, ele tinha que entender, afinal era o filho dele também. Dr. Roberto era um tirano, mas Eduardo não era assim. Ele só tinha medo do pai. Se ele soubesse a verdade, ele a buscaria. Eles iriam embora, se esconderiam. Essa esperança ingênua era a última coisa a que Beatriz tentava se agarrar. O telefone chamou. 1, 2, 3 vezes. Um clique, a conexão foi estabelecida. Alô? A voz de Eduardo soava um pouco relaxada, com uma leve rouquidão. Do alto-falante, imediatamente explodiu uma música alta e alegre. Ao fundo, alguém ria. E ouvia-se o tilintar claro de vidro. Alguém brindava. Dudu? Beatriz apertou o telefone contra o ouvido com tanta força que doeu. Dudu, sou eu. Bia? A voz do noivo mudou drasticamente. A descontração sumiu, dando lugar a uma cautela irritada. De que número você está ligando? Onde você está, afinal? Meu pai disse que você fez uma cena na clínica e fugiu no meio do exame. Dudu, me escuta! Beatriz começou a gritar, superando o barulho da chuva. Seu pai... Eu ouvi ele conversando com a diretora. Ele queria obrigá-los a fazer um aborto e quando eles recusaram, ele mandou induzir o meu parto e trocar nosso filho por um bebê doente e abandonado. Dudu, venha me buscar, estou com medo, estou com contrações. Houve uma pausa na linha. A música ao fundo continuava a tocar. Beatriz prendeu a respiração, esperando que ele explodisse de raiva, que perguntasse o endereço, que viesse correndo em seu socorro. Mas quando Eduardo falou... Seu tom era gelado e cheio de um desprezo cansado. Bia, você ficou completamente maluca? As palavras atingiram com uma crueldade impiedosa. O quê? Ela sussurrou. Minha mãe estava certa. Seus hormônios fritaram seu cérebro de vez, disse Eduardo, articulando cada palavra. Trocar o bebê? Aborto. Você tá se ouvindo? Que porra de história maluca é essa? Meu pai, um homem respeitado, pagou o melhor quarto para você. E você envergonha nossa família na frente dos funcionários. Dudu, eu não estou mentindo. O motorista estava lá, ele ouviu tudo também. Por favor, acredite em mim. Chega, ele gritou no telefone. Cansei de ouvir suas besteiras. Estou aqui com meu pai, discutindo a lista de convidados de amanhã. Minha cabeça está explodindo com problemas. Não enche meu saco com suas fantasias. Volte para casa, vá dormir e se acalme. Se você estragar o casamento amanhã... Eu não vou te perdoar. Dudu, eu estou na chuva, minha barriga está doendo. Eu disse, chega. Ele a interrompeu. Em sua voz, um pânico mal disfarçado de um homem fraco forçado a assumir responsabilidades. Para de histeria. Você fugiu por conta própria, então se vire por conta própria. Amanhã a gente conversa. Os baipes curtos e secos separaram Beatriz de sua vida passada. Ela lentamente abaixou a mão com o telefone. A ilusão se desfez em pó. O homem com quem ela ia se casar, o homem cujo filho ela carregava, estava naquele momento bebendo vinho com o pai, comemorando a solução do problema. Ele não se importava com o medo dela, não se importava com a verdade. Sua única preocupação era seu próprio conforto e o dinheiro do pai. Moça, a voz da vendedora tirou Beatriz de seu torpor. A mulher a olhava com uma pena evidente. Brigaram, foi? Deixa eu chamar a ambulância, vai. Você está toda branca. Não, disse Beatriz, com firmeza. As lágrimas se misturaram com as gotas de chuva em suas bochechas, mas a voz parou de tremer. Uma dor aguda torceu novamente sua lombar. Beatriz esperou passar, apoiando a mão no parapeito da lanchonete. A autopiedade desapareceu. Em seu lugar surgiu um instinto primitivo e profundo. Ela tinha que proteger seu filho daquelas pessoas a qualquer custo. Ela devolveu o telefone à vendedora, assentiu em agradecimento
e foi para a beira da estrada molhada. Ao longe, a luz de faróis apareceu. Beatriz deu um passo para a rua e levantou a mão, apertando no punho as notas molhadas dadas por seu Miguel. Um velho Corsa com a placa de táxi freou bruscamente junto aos portões maciços de ferro. Beatriz inspirou com dificuldade, os dentes cerrados, e estendeu ao motorista o maço de notas molhadas. O homem, lançando um olhar assustado para seu rosto pálido e para a poça no tapete de borracha, não pegou o dinheiro. Vai, vai, minha filha, eu mesmo fecho a porta. Ele saiu apressado do volante e a ajudou a descer sob a chuva torrencial. A luz ali, ó, é o pronto-socorro. Consegue chegar? Beatriz assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Outra onda de dor torceu seu corpo com tanta força que ela teve que se apoiar no capô molhado do carro. Esperando a contração passar, ela caminhou lentamente em direção à entrada mal iluminada de um antigo prédio de tijolos. Aqui não havia carpetes nem aromatizadores com cheiro de chá branco. Cheirava a cloro, a linóleo velho e a algo indefinivelmente hospitalar, impregnado por décadas. Beatriz empurrou a porta pesada, forrada de corino, e entrou em um corredor apertado. Atrás de uma divisória de vidro, uma mulher gorda de uniforme médico escrevia rapidamente em um livro grosso. "Moça, os protetores de sapato estão na entrada", ela gritou severamente, sem levantar a cabeça. Beatriz se encostou no batente da porta. A água de seu cabelo e roupas escorria para o chão de cerâmica lavado. "Por favor", ela sussurrou, sentindo as pernas ficarem bambas. Começou. A enfermeira levantou o olhar, deixou a caneta cair e imediatamente saiu de trás da divisória. Sua severidade profissional foi instantaneamente substituída por uma agitação eficiente. Ela segurou Beatriz pelo cotovelo, sentando-a em uma maca dura, coberta com um plástico impermeável. "Meu Deus!", toda encharcada, resmungou a mulher, tirando rapidamente a jaqueta colada ao corpo de Beatriz. "Os documentos? Identidade, cartão do SUS, carteira de gestante?" "Não tenho." Beatriz balançou a cabeça, respirando com dificuldade. "Não peguei minha bolsa." "Como assim, não tem?" A enfermeira parou, franzindo as sobrancelhas ralas. "De onde você surgiu?" "Da rua, sem papéis." "Como vou te registrar?" "Vou te mandar para a ala de infecto-contagiosos. Anote o que eu disser." Beatriz agarrou a manga do jaleco da mulher. Os dedos se fecharam por conta própria. "Por favor, meu nome é Beatriz. Beatriz Silva." Ela ditou o sobrenome, a data de nascimento e o endereço dos pais. A enfermeira balançava a cabeça, insatisfeita, anotando os dados em uma folha de caderno, mas seu resmungo não era maldoso, e sim um hábito de trabalho. "Certo, vamos registrar como emergência com base no relato. Não dá para se preocupar com papéis agora. Amanhã seus parentes trazem seus documentos, senão vai dar problema." Ela olhou para a poça que se formou a partir da calça de Beatriz. "A bolsa estourou há muito tempo?" "Há 1 hora, ou menos, não me lembro." "Marlene!", gritou a enfermeira para o fundo do corredor. "A maca, rápido! O colo já deve estar totalmente dilatado. Vai nascer aqui no corredor." A partir daí, tudo aconteceu como em um filme acelerado. O ranger das rodas da maca, o piscar das luzes fracas do teto, o barulho das portas do elevador. Beatriz foi vestida com uma camisola hospitalar sem tamanho, de algodão áspero, que cheirava a autoclave. Aquele cheiro simples e austero de hospital, de alguma forma, a acalmou. Ali tudo era real, sem falsidade, sem motivos ocultos. A sala de parto era um cômodo espaçoso, com azulejos brancos até o teto. A luz forte da lâmpada cirúrgica atingiu seus olhos. A dor tornou-se uma onda contínua, queimando todos os pensamentos. Beatriz não se lembrava de quanto tempo passou. Ela seguia os comandos de uma parteira mais velha com o rosto cansado, fazia força quando lhe diziam e respirava quando pediam uma pausa. Em sua cabeça, apenas um pensamento pulsava, no ritmo do sangue em suas têmporas. Ela tinha que conseguir, ela tinha que dar a luz a ele, vivo e saudável. Ali, o Dr. Roberto Almeida não os alcançaria. "Vamos, querida, mais uma vez. A cabeça está saindo", comandou a parteira em voz alta. Beatriz reuniu o resto de suas forças, agarrou-se às grades de metal da cama e fez um último esforço. A dor recuou bruscamente. Em seu lugar veio uma sensação de vazio ensurdecedor, e um segundo depois, o silêncio da sala de parto foi quebrado por um choro alto e exigente.
Beatriz se recostou no travesseiro úmido, ofegante. O peito subia e descia pesadamente. É um menino, anunciou a parteira com um sorriso, manejando rapidamente os instrumentos. Grandão, bochechudo. Parabéns, mamãe. Beatriz levantou a cabeça, tentando ver o filho. Ele era vermelho, enrugado e incrivelmente barulhento. Um nó se formou em sua garganta. As primeiras lágrimas do dia brotaram em seus olhos. Lágrimas de felicidade absoluta e alívio. Uma enfermeira se aproximou com uma bandeja de metal e um cobertor de flanela. Pronto, vamos pegar o herói. Ela estendeu a mão para o bebê. Vamos limpá-lo, pesá-lo, medi-lo. E então algo dentro de Beatriz se quebrou. O mecanismo de defesa, armado ao máximo na clínica da Drá, Valéria, disparou infalivelmente. Mãos estranhas se estendendo para seu filho pareceram uma ameaça. As imagens da conversa ouvida sobre a troca de bebês brilharam em sua mente. Não! Beatriz se inclinou para a frente bruscamente, ignorando a fraqueza. Ela agarrou a ponta do lençol em que a parteira havia acabado de enrolar o bebê. Não toquem nele, não vou entregar. A enfermeira recuou, piscando surpresa. Você está louca? Eu preciso limpá-lo. Não se atrevam a levá-lo. Eu não vou entregá-lo a lugar nenhum, vocês vão trocá-lo. A voz de Beatriz se transformou em um grito rouco e primitivo. Ela puxava a criança para si, protegendo-a com as mãos. A respiração falhou. O corpo começou a tremer violentamente. Um silêncio tenso pairou na sala de parto. A parteira e a enfermeira se entreolharam. Nesse momento, a médica neonatologista se aproximou. Uma mulher na casa dos 50 anos, de cabelo curto e olhos atentos e inteligentes. Ela afastou a enfermeira com um gesto suave, mais firme. Calma, menina, calma. A médica pousou a mão quente e seca no ombro trêmulo de Beatriz. Sua voz era calma, quase caseira. Ninguém vai levar o seu garotão. Quem o quer aqui, além de você? Olhe para mim. Beatriz levantou um olhar selvagem e acuado. Temos muitos dos nossos por aqui. Não sabemos onde colocá-los. A médica sorriu levemente com os cantos dos lábios. Ninguém vai levá-lo a lugar nenhum. Veja, a balança está a 2 metros de você. A mesa para os cuidados também. Faremos tudo aqui mesmo na sua frente e o entregaremos imediatamente. Combinado? Beatriz engoliu em seco, afrouxando lentamente o aperto no lençol. O tom confiante da médica a acalmou. Ela sentiu, mas não tirou os olhos da criança. A enfermeira, balançando a cabeça em desaprovação, levou o bebê para a mesa de troca. Beatriz acompanhou cada movimento dela, sem piscar. Observou enquanto limpavam, mediam sua altura, o colocavam na balança. 3 quilos e 400 gramas. 52 centímetros. Em seu pequeno pulso, colocaram uma pulseira de plástico com o sobrenome de Beatriz. Somente quando o pacote enrolado foi colocado em seu peito, ela se permitiu fechar os olhos. 2 horas depois, ela foi transferida para a ala pós-parto. A enfermaria era para 6 pessoas. Camas de ferro com estrados de mola, mesinhas de cabeceira de aglomerado descascado, paredes pintadas com tinta a óleo. Simples, apertado, mas impecavelmente limpo. Lá fora o amanhecer cinzento despontava. A chuva havia parado. Beatriz estava deitada no colchão duro, com os joelhos dobrados. Ao lado da cama havia um berço de acrílico transparente. Nele, Lucas dormia pacificamente. Foi o nome que ela decidiu dar ao filho. O menino respirava regularmente, fazendo um barulho engraçado com os lábios enquanto dormia. As outras mulheres da enfermaria dormiam. Apenas ocasionalmente um dos bebês choramingava, e então as molas das camas rangiam. As mães se levantavam para verificar seus filhos. Beatriz não dormia. Os olhos doíam de cansaço. O corpo implorava por descanso, mas ela tinha medo de fechar as pálpebras por um minuto. Parecia-lhe que, se adormecesse, a porta se abriria e os homens do Dr. Roberto entrariam na enfermaria. Ela prestava atenção a cada som no corredor, aos passos da enfermeira de plantão, ao zumbido da geladeira velha no posto, ao ranger das portas se abrindo. A mão de Beatriz permanecia constantemente na borda de plástico do berço. Um dia se passou. A noite seguinte chegou. Beatriz estava sentada na cama, com as costas apoiadas na parede fria. Olheiras profundas e escuras se formaram sob seus olhos. A pele adquiriu um tom acinzentado. Ela mal comeu o que era servido no carrinho do hospital, dando suas porções para as vizinhas. Na cama ao lado, Marlene, uma mulher grande e barulhenta de uns 40 anos, se mexeu. Ela estava ali com seu 5º filho. Sentia-se a dona do lugar e encarava as rotinas do hospital com calma filosófica. Marlene sentou-se, colocou os pés cheios em chinelos de borracha e olhou atentamente para Beatriz. — O que foi, mãe? Não dorme?
Perguntou Marlene em um sussurro baixo. Faz 2 noites que você fica de olhos arregalados. Vai acabar desmaiando. Não posso dormir, respondeu Beatriz. Apenas com os lábios. Preciso vigiá-lo. Marlene suspirou pesadamente, levantou-se da cama e foi até sua mesinha de cabeceira. Um cheiro forte e caseiro de canja de galinha se espalhou pela enfermaria. Ela se aproximou de Beatriz e lhe estendeu a caneca em silêncio. Não quero, obrigada. Beba, tô mandando, ordenou Marlene, de forma severa, mas sem agressividade. Parece uma alma penada, toda pálida. Você precisa produzir leite para o menino, e fica aí sentada como um fantasma. Beatriz pegou a caneca com as 2 mãos. O metal queimava as palmas, mas o calor era agradável. Ela deu um pequeno gole. A canja quente desceu pela garganta, aquecendo-a por dentro. Eu fico de olho nele. Marlene acenou para Lucas, puxando uma cadeira para si e sentando-se ao lado do berço. Deita aí. A senhora não entende, Beatriz balançou a cabeça. A voz tremeu. Queriam levá-lo, o pai do meu noivo. Ele é um homem muito rico, tem contatos em toda parte. Eu fugi da clínica deles. Se ele me encontrar aqui... Beatriz se calou. Contar tudo a uma estranha era assustador, mas guardar aquilo para si não era mais possível. Marlene não se surpreendeu. Ela não fez exclamações, não fez perguntas tolas, nem disse que Beatriz estava inventando tudo. Ela simplesmente cruzou as mãos nos joelhos e olhou seriamente para a jovem mãe. Ninguém vai te encontrar aqui, disse a mulher com firmeza. Isso aqui é um hospital público de bairro. Gente como seu sogro nem olha pela janela para cá. Eles têm nojo. Aqui só tem a gente, mulheres simples. Marlene ajeitou o cobertor no berço. Você ligou para o seu homem? Beatriz baixou o olhar para a caneca. Lembrou-se da voz alegre de Eduardo, da música ao fundo, de suas palavras sobre ela ter enlouquecido. Liguei. Ele não acreditou em mim. Disse para eu não atrapalhá-lo a resolver os problemas. Marlene deu uma risadinha, coçando o nariz grande. Entendi. Homem vai e vem, Bia. Hoje é um, amanhã é outro, ou então ninguém. Mas filho é sangue do nosso sangue. É por eles que a gente sobrevive. Vamos superar isso. Durma agora. Dou minha palavra, ninguém vai chegar perto do seu menino enquanto eu estiver aqui. Beatriz olhou para Marlene. Nos traços rudes do rosto daquela mulher, em sua calma confiança, havia uma força primitiva e confiável que faltara a Beatriz por toda a vida. Ali, naquela enfermaria surrada entre estranhos, ela se sentiu segura pela primeira vez nos últimos dias. Ela colocou a caneca vazia na mesinha de cabeceira e deitou a cabeça no travesseiro. A tensão que mantinha seus músculos em um espasmo de pedra começou a se dissipar. Ela se virou para a parede e chorou silenciosamente. Não eram lágrimas de medo ou desespero. Eram lágrimas de um alívio profundo e purificador. Marlene sentou-se ao lado, balançando suavemente o pé no chinelo de borracha, guardando a paz de outra pessoa. Faltavam ainda algumas horas para o amanhecer. No 4º dia, Beatriz recebeu alta. Não houve discursos solenes, balões ou fotógrafos na porta da maternidade. Ela simplesmente vestiu as roupas que seus pais conseguiram levar, enrolou Lucas firmemente em um cobertor de flanela e saiu para a calçada, semicerrando os olhos contra a luz forte do dia. Ao pé dos degraus de concreto lascados estava o velho Renault do pai. Perto do carro, Célia e Paulo, seus pais, se remexiam nervosamente. Ao ver a filha, a mãe cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremeram em um choro silencioso. O pai, um homem severo e calado com rugas profundas na testa, deu um passo à frente. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou cuidadosamente o pacote com o neto das mãos de Beatriz com suas mãos grandes e de trabalhador, e com a outra mão abraçou a filha com força. Sua jaqueta velha cheirava a gasolina, tabaco e aquela confiança absoluta e inabalável que tanto faltara a Beatriz nos últimos meses. Eles chegaram ao seu antigo apartamento em um bairro da Zona Leste. O lugar parecia minúsculo depois dos salões espaçosos da casa do Dr. Roberto. No corredor estreito, 2 pessoas mal conseguiam passar. O velho piso de madeira rangia sob os pés, e a mesa de jantar mal cabia na cozinha, mas ali cheirava pão fresco, roupa limpa e a lar, um lar de verdade. Célia se apressava, pondo a mesa, enxugando os olhos úmidos na ponta do avental. Paulo lavou as mãos por um longo tempo com água quente e sabão antes de se aproximar novamente do neto, que dormia no sofá velho, cercado por almofadas. Beatriz finalmente conseguiu dormir de verdade. Dormiu por quase um dia inteiro, acordando apenas para alimentar Lucas. As paredes de sua casa a curavam, extraindo o horror acumulado de seu corpo
como uma planta medicinal suga a febre de uma ferida. Mas a ilusão de segurança desmoronou na noite seguinte. Paulo assistia ao Jornal da Noite com o som da TV no mínimo. Célia passava fraldas na cozinha. Beatriz estava sentada em uma poltrona, embalando o filho satisfeito. Não tocaram a campainha, bateram na porta. Assim batem as pessoas que têm certeza de que a porta deve ser aberta imediatamente. Paulo se levantou do sofá, franzindo as sobrancelhas grossas. Célia espiou da cozinha, segurando o ferro de passar quente. Beatriz apertou Lucas com mais força. As costas ficaram instantaneamente cobertas por um suor frio. Ela reconheceu aquela maneira autoritária de se anunciar. O pai girou a chave e abriu uma fresta. No vão estreito, 2 homens fortes de ternos escuros se espremeram. Os seguranças, silenciosamente, sem usar força bruta, mas com muita firmeza, eles empurraram Paulo de volta para o corredor, abrindo a porta completamente. Na sala entrou o Dr. Roberto Almeida. Sua figura maciça preencheu todo o espaço do corredor apertado. Ele nem olhou para o chão, pisando pesadamente com seus sapatos italianos caros no chão limpo que Célia havia acabado de lavar, deixando marcas de sujeira. Atrás dele, com os lábios franzidos em desdém, examinando o papel de parede antigo, entrou Dona Lúcia. O último a deslizar para o corredor foi Eduardo. Ele tentava se manter na sombra dos pais, encolhido e com as mãos nos bolsos de um casaco leve. Quem são vocês? A voz de Paulo soou baixa, com uma rouquidão ameaçadora. Ele deu um passo à frente, bloqueando a passagem para a sala. Fora daqui, agora. Calma, meu caro, disse Dr. Roberto com displicência. Ele tirou um fiapo da manga do paletó e olhou para o pai de Beatriz com um olhar pesado e sem piscar. Não vim à sua toca para tomar café. Tenho um assunto rápido com sua filha. Ele empurrou Paulo com o ombro. Não um soco, mas apenas o deslocou com sua figura maciça e entrou na sala. Dona Lúcia seguiu o marido, parando no meio da sala. Ela tirou um lenço de linho da bolsa e o pressionou levemente contra o nariz, demonstrando com toda a sua postura o quão difícil era respirar o ar local. Beatriz levantou-se lentamente da poltrona. As pernas tremiam, mas ela se forçou a ficar ereta. Lucas em seus braços ressonou baixinho, sem acordar. Dr. Roberto examinou o ambiente modesto, a estante antiga, o tapete desbotado na parede, a TV pré-histórica. Seu rosto se contorceu em uma careta de satisfação. Ele se certificou de que aquelas pessoas não eram ninguém. Poeira sob seus pés, o magnata desabotoou o paletó, tirou um envelope de papel grosso do bolso interno e o jogou displicentemente na mesa polida. O envelope deslizou com um baque seco pela superfície de madeira e parou na borda. Então é o seguinte... Começou o Dr. Roberto, articulando cada palavra. Sua voz baixa retumbava na pequena sala. Tenho pouco tempo, então ouça com atenção, garota. Aqui estão os papéis. Uma renúncia completa ao reconhecimento de paternidade e a quaisquer reivindicações financeiras contra meu filho. Você pega uma caneta, assina cada folha e esquecemos a existência um do outro. Beatriz permaneceu em silêncio. Ela olhava para Eduardo. Ele estava encostado no batente da porta, estudando atentamente as pontas de seus sapatos. Desde que entraram naquele apartamento, ele não levantara os olhos uma única vez, nem para ela, nem para o pacote em seus braços. E se ela não assinar? Perguntou Paulo. Ele se aproximou por trás e ficou ao lado da filha. Suas costas largas protegiam Beatriz, dando-lhe uma sensação física de apoio. Dr. Roberto virou a cabeça lentamente para Paulo. Um sorriso gelado apareceu em seus lábios. E se não assinar, você, Paulo da Silva, amanhã mesmo voará da sua fábrica com uma demissão por justa causa. Já liguei para o seu diretor. Você é o que lá? Engenheiro sênior com um salário de miséria. Vão te demitir por justa causa e sua esposa também será expulsa da escola. Nenhuma empresa nessa cidade vai contratar vocês de novo. Eu vou me certificar disso. Vão catar comida no lixo. Vocês já não vivem em um palácio e devem ter contas atrasadas. Uma pausa pesada e densa pairou na sala. Ouvia-se apenas a respiração ofegante de Célia parada na porta da cozinha. Beatriz sentiu algo se romper dentro dela. Aquele homem não estava brincando. Ele tinha dinheiro, contatos, poder. Ele podia esmagar seus pais, pulverizar sua vida tranquila e modesta com um estalar de dedos. Por causa de seus princípios, seu pai e sua mãe ficariam na rua. Mas Paulo não se assustou, ele não desviou o olhar. O rosto do pai escureceu, os músculos da mandíbula se contraíram.
Ele levantou lentamente a mão com juntas grandes e calejadas e apontou para a porta. Fora da minha casa, a voz de Paulo era baixa, mas tão firme que o ar na sala pareceu se adensar. Vá assustar seus peões na fábrica. Aqui é meu território. Pegue seus papéis e suma, e leve seu filho covarde junto. Dr. Roberto ficou roxo, o pescoço inchou de sangue. Ele estava acostumado a ver as pessoas quebrarem após as primeiras palavras, acostumado à subserviência e ao medo. A recusa de um simples engenheiro foi um tapa na cara para ele. Os seguranças no corredor se tensionaram, dando um passo sincronizado para frente. E então Beatriz saiu de trás do pai. O medo desapareceu. Aquele terror pegajoso e paralisante que a fazia sufocar na clínica evaporou sem deixar vestígios. Em seu lugar veio uma clareza fria e cortante. Ela apertou Lucas com mais força contra o peito e olhou diretamente nos olhos pequenos e maldosos do Dr. Roberto. Eu não vou assinar nada. A voz de Beatriz soou firme. Não tremeu nem por uma fração de segundo. E não é porque eu quero o seu dinheiro. Você não terá este papel porque ele se tornaria sua garantia de segurança. E eu não quero que vocês durmam em paz. Dona Lúcia bufou alto, abaixando o lenço. Que audácia! Roberto, olhe para ela. E nós ainda tentando conversar, querendo terminar as coisas de forma civilizada. Uma caixa de supermercado falida impondo condições. Eu ouvi tudo, interrompeu a Beatriz. As palavras soaram baixas, mas atingiram os nervos dos presentes com mais força do que um grito. O que você ouviu, sua caipira? Desdenhou o Dr. Roberto. Mas em seus olhos, um brilho quase imperceptível de cautela. Na clínica, perto do consultório da diretora. Beatriz não tirava os olhos do rosto do magnata. Eu estava atrás da porta quando o senhor ordenou que Adra, Valéria, interrompesse minha gravidez. E quando ela ficou com medo da prisão, o senhor concordou com o plano dela. Induzir meu parto e trocar meu filho por um bebê abandonado com síndrome. Para que o Eduardo mesmo me abandonasse. A sala ficou em silêncio, tão silenciosa que se podia ouvir as gotas de água caindo da torneira mal fechada na cozinha. O rosto do Dr. Roberto se transformou em uma máscara de pedra. Nenhum músculo se moveu, mas seu olhar pesado tornou-se penetrante. Ele estava avaliando os danos. Dona Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela explodiu em uma risada alta e artificial, que mais parecia um latido. Meu Deus, que absurdo! Ela bateu palmas, as mãos cobertas de anéis. Roberto, ela está completamente louca. Eu te disse que a gravidez destruiu o que restava do seu cérebro de galinha. Trocar o bebê parece enredo de novela barata. Ela se virou para Eduardo, que permanecera em silêncio o tempo todo, encolhido no batente da porta. Dudu, você tá vendo com quem ia se casar? Ela tá doente. Precisa de tratamento. Internação em uma clínica psiquiátrica. Não criar filhos. Nós mesmos cancelamos este casamento. Não precisamos de loucas com alucinações na família. Beatriz ignorou a sogra. Ela voltou seu olhar para Eduardo. Era o momento da verdade, a última fronteira. O homem com quem ela dividira a cama, com quem escolhera o papel de parede para o quarto do bebê, cujo filho ela agora segurava nos braços. Ele estava a 2 metros de distância. Ele ouvira do que ela acusava seu pai. Ele a conhecia melhor do que ninguém. Dudu. Beatriz pronunciou seu nome baixinho, quase com esperança. Você sabe que não estou mentindo. Você sabe que não sou louca. Diga a eles. Eduardo estremeceu quando ela se dirigiu a ele. Ele levantou os olhos. Neles não havia raiva, nem dúvida, nem tentativa de entender. Havia apenas um medo animal e pegajoso. Ele tinha medo de perder o conforto, medo do pai, medo de ficar sem os carros caros e os cartões de crédito. Ele olhou para Beatriz, depois para as costas pesadas e avermelhadas do pai, e deu um passo para trás. Fisicamente, ele recuou para trás de Dona Lúcia, escondendo-se quase completamente atrás de seu caro casaco de cachemira. Por cima do ombro da mãe, olhando não para Beatriz, mas para algum ponto no tapete velho, ele murmurou rapidamente, a voz falhando em notas altas. Você pirou, Bia. Mamãe está certa. Você tá falando um monte de besteiras sobre conspirações e trocas. Eu não quero ter nada a ver com você e não reconheço essa criança. Aliás, nem é meu filho. Faça um teste de DNA se for preciso, mas não vou pagar por suas fantasias. As palavras ficaram suspensas no ar. Beatriz olhava para ele. O peito não doía, os olhos não se enchiam de lágrimas. Não havia mágoa ou dor da traição. Surgiu um sentimento completamente diferente. Nojo. Um nojo profundo e repugnante.
Como que uma pessoa sente ao virar uma pedra bonita e ver lesmas esbranquiçadas se contorcendo embaixo? Como ela pôde amar aquele homem? Como pôde acreditar em suas palavras vazias? Diante dela não estava um homem, nem o pai de seu filho. Diante dela estava um menino patético e covarde, escondendo-se atrás da saia da mãe. Ela lentamente baixou o olhar para o Lucas adormecido. Seu filho nunca conheceria aquele homem. Seu filho cresceria diferente. Você ouviu a resposta? A voz de Beatriz era fria e distante. Ela levantou os olhos novamente para o Dr. Roberto. Não vou assinar os papéis. Agora, saiam do apartamento dos meus pais. Dr. Roberto inspirou ruidosamente pelo nariz. Ele entendeu que não conseguiria resolver na base da intimidação. A garota não quebrou. Ele estendeu a mão, pegou o envelope da mesa e o enfiou de volta no bolso interno. Você cometeu o maior erro da sua vida. Ele sibilou entre os dentes. Sua voz não mais ressoava. Tornou-se baixa, ameaçadora e sinistra. Você acha que, porque pariu essa criança, ganhou na loteria? Eu vou transformar vocês em pó. Vou arrastá-los pelos tribunais. O conselho tutelar vai morar na sua casa. Você mesma virá rastejando de joelhos me implorando para pegar este papel de volta. Mas será tarde demais. Vocês sabem o caminho ou precisam que eu os empurre escada abaixo? Interveio Paulo, dando um passo pesado à frente. Dr. Roberto o fuzilou com um olhar de desprezo, virou-se bruscamente e caminhou em direção à saída, empurrando seus próprios seguranças. Dona Lúcia, ajeitando teatralmente o casaco, saiu logo atrás. Eduardo foi o último a sair. Por um segundo, ele parou na porta. Seu olhar encontrou o de Beatriz. Ele queria dizer algo, mas ela o olhava de forma tão vazia e distante como se olha para uma mancha suja na parede. Eduardo rapidamente baixou a cabeça e desapareceu na escada. A porta se fechou com um clique alto. Paulo girou a chave na fechadura 2 vezes e se encostou na porta. Ele soltou um suspiro pesado, tirando um lenço do bolso da calça e enxugando a testa suada. Célia saiu da cozinha. Suas mãos tremiam. Ela se aproximou de Beatriz e abraçou a filha cuidadosamente pelos ombros. Meu Deus, minha filha, o que vai ser de nós agora? Ele vai nos destruir. Ele é um homem terrível. Tudo é comprado. Beatriz encostou a bochecha nos cabelos macios da mãe. O apartamento novamente cheirava a lar. As marcas sujas dos sapatos do magnata no chão eram um pequeno incômodo, fácil de limpar com um pano úmido. Ela olhou para o pai. Paulo guardou o lenço, endireitou os ombros e assentiu para ela. Em seu olhar não havia reprovação, apenas uma aprovação obstinada e silenciosa. Ele estava pronto para a guerra. Não vai acontecer nada, mãe, respondeu Beatriz, em voz baixa, mas firme. Ela olhou para o rostinho do Lucas adormecido. Deixe-o tentar. Nós vamos conseguir. Ela sabia que o Dr. Roberto não os deixaria em paz. Sabia que haveria tribunais, ameaças, investigações, mas o mais importante havia acontecido hoje. As máscaras haviam caído de vez. Ela não precisava mais fingir, não precisava mais temer uma ameaça invisível. O inimigo mostrara seu verdadeiro rosto e Beatriz estava pronta para a luta. Passou-se 1 ano e meio. O tempo não cura. Ele apenas ensina a viver com a nova realidade. A vida de Beatriz se dividiu em 2 partes desiguais. Dias claros e barulhentos, cheios do riso e dos primeiros passos de Lucas, e noites silenciosas e exaustivas. De dia, ela era mãe. Eles passeavam no parque antigo perto de casa, colhiam castanhas, alimentavam os pombos sempre famintos. Lucas crescia um menino forte e ativo, esperto para a idade. Em seus olhos cinzentos, iguais aos de Beatriz, não havia um pingo de semelhança com Eduardo. E ela agradecia ao destino por isso todos os dias. Da família do ex-noivo não houve uma única ligação, nenhuma tentativa de saber sobre o destino da criança. Eles desapareceram, se dissolveram, como se nunca tivessem existido. O Dr. Roberto cumprira sua palavra. Ele os apagara de sua vida. À noite, quando o apartamento silenciava, Beatriz se transformava em provedora. Ela se sentava na pequena cozinha, iluminada por uma fraca luminária de mesa, e digitava nas teclas de um notebook antigo. Os pais ajudavam como podiam, mas Beatriz não queria viver às custas deles. Ela pegava trabalhos como redatora freelancer, administrava redes sociais para pequenas lojas, fazia qualquer trabalho remoto que conseguisse encontrar. Os olhos ardiam de cansaço, as costas doíam, mas ela não desistia. Cada centavo ganho ia para Lucas. Fraldas, leite de qualidade, um macacão de inverno. O dinheiro estava sempre curto.
Às vezes, parecia que ela estava correndo em círculos, mas bastava olhar para o quarto do filho e ouvir sua respiração regular para que as forças voltassem. Em uma dessas vigílias no notebook, Beatriz ouviu um som estranho. Lucas não estava chorando. Ele respirava de forma pesada e entrecortada durante o sono. Ela correu para o quarto. A testa do filho ardia em febre. A respiração estava irregular. As bochechas estavam coradas de forma anormal. O termômetro marcou 39,2 degraus Celsius. O pânico que Beatriz aprendera a reprimir ressurgiu. Ela deu um antitérmico, passou um pano úmido no corpo da criança, mas a febre não cedia. Lucas estava apático, seu corpinho mole em seus braços. Chamaram uma ambulância. Lembrou-se do cheiro frio e oficial do hospital, do medo de mãos estranhas. Beatriz cerrou os dentes e discou o número do posto de saúde infantil. Chamado recebido. Aguarde o médico de plantão durante o dia, respondeu a telefonista secamente. O dia se arrastou dolorosamente. Lucas ora adormecia, ora acordava chorando. Beatriz não se afastava dele por um segundo, atenta a cada ruído na escada. A campainha só tocou depois do almoço. Na porta, um jovem de uns 30 anos, com uma jaqueta azul escura e uma pequena maleta médica na mão. Boa tarde. Sou o Dr. André, pediatra da unidade. Ele se apresentou com calma, sem alarde. Beatriz se afastou, deixando-o entrar. Por favor, entre. O banheiro é no final do corredor. Ela apontou para a porta, tentando controlar o tremor na voz. André lavou as mãos, secando-as cuidadosamente com o papel toalha que Beatriz preparara, e foi para o quarto. Ele não fez perguntas pessoais, não estalou a língua avaliando o ambiente modesto, apenas se sentou na beirada da cama e olhou para Lucas. Em seus movimentos havia a confiança de um profissional que sabe o que faz e não perde tempo com conversa fiada. Ele auscultou a respiração do menino, olhou a garganta, apalpou delicadamente a barriga. Lucas, que geralmente desconfiava de estranhos, nem chorou, apenas resmungou baixinho quando o estetoscópio frio tocou seu peito. Não é nada grave. André se endireitou e guardou os instrumentos na maleta. Uma infecção viral comum. A garganta está vermelha, daí a febre. Os pulmões estão limpos. Ele pegou um receituário e começou a escrever com uma caligrafia clara e legível. Vou prescrever o tratamento. Antitérmicos, alternando, muito líquido. O principal é não entrar em pânico. Você está fazendo tudo certo. Ele levantou os olhos para Beatriz. Seu olhar era atento, calmo. Nele, não havia um pingo da arrogância com que ela se acostumara na clínica do Dr. Roberto. Apenas uma preocupação profissional e um calor humano simples. Você é uma ótima mãe, acrescentou ele, entregando a receita. Está tudo sob controle. Em 3 dias eu venho para uma reavaliação. Se a febre não começar a baixar antes, ligue para o posto e peça para me chamar novamente. Beatriz pegou o papel. As palavras do médico não soaram como uma frase de rotina, mas como uma constatação. Era tão incomum ouvir palavras de apoio em vez de repreensões. 3 dias depois, André teve que voltar. Lucas estava melhorando, mas a febre ainda se mantinha em torno de 37 graus Celsius. O médico examinou o menino, confirmou que a evolução era positiva e já se preparava para ir embora. Beatriz o acompanhava até a porta. Nesse momento, o telefone tocou. Sua mãe Célia avisou que o pai pegara um resfriado forte e estava de cama. Beatriz percebeu que não havia comida em casa e que teria que se virar sozinha. Ela rapidamente vestiu Lucas, colocou uma jaqueta e saiu para o corredor atrás do médico. Descer as escadas com um carrinho de bebê pesado e antigo, sem elevador, sempre fora um desafio para Beatriz. Ela agarrou a alça, preparando-se para a luta contra a gravidade nos degraus íngremes. Deixe-me ajudar. A voz de André soou bem perto. Ele não pediu permissão. Apenas a afastou suavemente, mas com firmeza pegou o carrinho pela estrutura e o carregou para baixo sem esforço aparente. Beatriz desceu atrás, sentindo uma leveza incomum. No térreo, André colocou o carrinho no chão e se virou para ela. Eu consigo sozinha. Não preciso de nada, disse Beatriz por hábito, uma defesa desenvolvida ao longo dos anos. Sua voz soou ríspida. Ela não queria dever nada, não queria parecer fraca. André não se ofendeu. Ele não tentou provar que estava certo ou dar sermões. Eu sei que você consegue tudo sozinha, respondeu ele calmamente, olhando-a nos olhos. Mas me permita simplesmente ajudar. Ele sorriu levemente, acenou em despedida e saiu do prédio. Beatriz o observou ir embora. Algo em seu peito se moveu. A armadura de gelo em que ela se envolvera após a traição de Eduardo rachou sutilmente.
Acontece que existem homens cuja força não está no dinheiro e nas ameaças, mas em gestos simples, que não exigem submissão, apenas oferecem ajuda. A vida gradualmente voltava ao normal. Lucas se recuperou. A primavera daquele ano chegou cedo e quente. A cidade descongelava após um longo inverno, mas o ar estava envenenado pela poluição da propaganda política. As eleições para prefeito estavam próximas. Beatriz voltava de um passeio. No cruzamento em frente à sua casa, instalaram um novo outdoor. Do enorme cartaz, o Dr. Roberto Almeida olhava para os transeuntes. Seu rosto estava cuidadosamente retocado, o olhar pesado, suavizado por um fotógrafo habilidoso. Sob seu retrato, em letras grandes, família meu principal valor. Vote pela estabilidade. Beatriz parou, apertando com mais força a alça do carrinho. A raiva justa que ela reprimira por tanto tempo explodiu com nova força. Aquele homem que ordenara friamente a morte de seu filho, agora sorria dos cartazes e falava sobre valores familiares. Ele queria o poder para esmagar as pessoas com ainda mais desenvoltura. Ela desviou o olhar e caminhou rapidamente para casa. Na entrada do prédio, em um banco de madeira velho, um homem estava sentado. Ele vestia uma jaqueta surrada e um boné simples. Os ombros estavam curvados, o rosto sulcado por rugas profundas. Beatriz não o reconheceu de imediato. O homem levantou a cabeça. Olá, minha filha. Era seu Miguel, o motorista do Dr. Roberto. O mesmo homem que a tirara da clínica e lhe enfiara notas amassadas na mão. Beatriz congelou. O coração falhou uma batida. Seu Miguel, ela perguntou baixinho, o que o senhor está fazendo aqui? Ele se levantou lentamente do banco. Procurei por você por muito tempo, Bia. Verifiquei em todos os bancos de dados através de conhecidos. Graças a Deus, te encontrei. O senhor foi demitido? Ela se aproximou, examinando seu rosto cansado. Demitido, sem nenhum direito, pouco antes de me aposentar. Seu Miguel sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. O Dr. Roberto não perdoa erros. Ele percebeu quem te ajudou a fugir. Mas isso não importa mais. O que importa é outra coisa. Ele enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou um celular de botão antigo. O mesmo que Beatriz vira na penumbra do corredor do hospital. Eu guardei a gravação, minha filha, disse seu Miguel em voz baixa. Seus olhos desbotados a olhavam com uma determinação sombria. Eu não apaguei. Esperei o momento certo. Aquele homem não deve chegar ao poder. Ele é um monstro. É hora de detê-los. Nesse momento, um homem saiu do prédio. Tinha cerca de 40 anos, vestia um casaco elegante e tinha um olhar atento e penetrante. Ele se aproximou de seu Miguel e acenou para Beatriz. Olá, Beatriz. Meu nome é Ricardo. Sou um jornalista investigativo. Ele falava baixo, mas de forma clara. O senhor Miguel entrou em contato comigo há uma semana. Há muito tempo venho reunindo material sobre o Dr. Roberto. Corrupção, aquisições hostis. Mas eu não tinha provas concretas. A gravação neste telefone é uma bomba, mas sem o seu testemunho não funcionará. Precisamos conversar. Beatriz olhou para seu Miguel, depois para o jornalista. O medo que um dia a paralisara desapareceu. O magnata no cartaz garantia à cidade sua infalibilidade. Chegara a hora de mostrar seu verdadeiro rosto. Entrem. Beatriz abriu a porta do prédio. Eles estavam sentados na pequena cozinha. Lucas já dormia em seu quarto. Ricardo colocou um bloco de notas e uma caneta sobre a mesa. Ele agia de forma profissional, sem emoções desnecessárias. Em 2 semanas, acontecerá o principal banquete de campanha do Dr. Roberto, começou o jornalista. Um evento fechado para a elite, patrocinadores e a imprensa. Transmissão ao vivo pelo canal de TV local. Ele fará um discurso. É nossa única chance. Se simplesmente publicarmos a gravação na internet, seus advogados a declararão falsa, uma montagem dos concorrentes. Precisamos de uma repercussão pública poderosa, um escândalo que não possa ser abafado. Seu Miguel assentiu. Conheço o sistema de segurança do restaurante onde será o banquete. Trabalhei com o chefe de segurança deles. Consigo levá-los pela entrada de serviço. Ricardo voltou o olhar para Beatriz. Precisamos que você entre no salão. Você é a prova viva, a mãe da criança. Eu pegarei o microfone, farei a pergunta e o senhor Miguel tocará a gravação diretamente no salão. As câmeras estarão funcionando. Será impossível negar. Mas você precisa entender os riscos, Beatriz. Ele ficará furioso. Beatriz olhou para a porta entreaberta do quarto do filho. Lá, na escuridão, seu filho respirava compassadamente.
A criança que eles queriam apagar da vida como um erro em um documento. Ela se lembrou do olhar frio do doutor Roberto, das costas covardes de Eduardo, das palavras cínicas da diretora da clínica. Lembrou-se do temporal, de seu desespero no ponto de ônibus vazio. Ela se virou para o jornalista. Sua voz era firme e decidida. Eu concordo, disse Beatriz. Ele não vai mais destruir a vida de ninguém. O enorme salão do restaurante imperial brilhava com os lustres de cristal e os flashes das câmeras. O canal de TV local transmitia ao vivo o principal evento pré-eleitoral da temporada, o banquete solene do candidato a prefeito, Dr. Roberto Almeida. As mesas estavam repletas de iguarias. No ar, um denso aroma de perfumes caros e bebidas de luxo. Na primeira fila, na mesa central, estava Dona Lúcia. Em seu pescoço, um colar de diamantes brilhava pesadamente e os lábios estavam contraídos em seu sorriso arrogante habitual. Ao lado, mexendo nervosamente nos punhos da camisa, estava Eduardo. Ele tentava não olhar para as lentes das câmeras, preferindo hipnotizar a taça de vinho. O Dr. Roberto estava no palco, atrás de um púlpito. Ao fundo, um enorme banner. Família é meu principal valor. O futuro da cidade em nossas mãos. O magnata falava com confiança. Sua voz baixa e retumbante preenchia o salão, amplificada por um potente sistema de som. O poder é responsabilidade, discursava o Dr. Roberto, apoiando as mãos pesadas nas bordas do púlpito. Mas a verdadeira força de um homem não é testada nos gabinetes, mas em casa. Minha família é meu alicerce. Eu conheço o valor das tradições. Sei como é importante proteger os fracos e cuidar das futuras gerações. A cidade também é uma grande família e estou pronto para ser um pilar de sustentação para ela. O salão explodiu em aplausos educados e ensaiados. Dona Lúcia aplaudiu mais alto que todos, lançando olhares orgulhosos para as esposas dos políticos sentadas ao lado. Nesse momento, as pesadas portas de carvalho do salão se abriram. A segurança na entrada não conseguiu reagir a tempo. Seu Miguel, que conhecia todos os atalhos e os procedimentos internos da segurança, os conduziu perfeitamente. No salão, com passos firmes, entrou o jornalista Ricardo. Logo atrás dele, Beatriz, segurando a mão de seu Miguel. A aparição de estranhos causou um leve alvoroço. Alguns convidados se viraram. Dona Lúcia, ao ver Beatriz, parou de aplaudir abruptamente. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Depois ficou manchado de um vermelho feio. Eduardo se encolheu, quase derrubando a taça. O doutor Roberto, absorto em seu discurso, não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ricardo não perdeu um segundo. Ele se aproximou do microfone instalado no corredor para perguntas da imprensa e o ligou. Dr. Roberto Almeida. A voz do jornalista, amplificada pelos alto-falantes, invadiu a atmosfera festiva com uma dissonância aguda. Ricardo Mendes, jornalismo investigativo. O senhor fala muito sobre proteger os fracos e sobre valores familiares. O magnata franziu a testa. A segurança no fundo do salão finalmente se moveu, abrindo caminho entre os convidados. Temos um cronograma, meu jovem, rosnou o doutor Roberto, lançando um olhar furioso para seu chefe de segurança. As perguntas da imprensa serão depois. Essa pergunta não pode esperar, interrompeu Ricardo com firmeza. Há 1 ano e 8 meses, na clínica de elite da DRA, Valéria, que o senhor patrocina, o senhor deu a ordem direta para se livrar de seu futuro neto. E quando isso se mostrou perigoso, concordou em trocar um bebê saudável por um recém-nascido doente e abandonado. Um murmúrio surdo percorreu o salão. Alguém ofegou. As câmeras do canal local, transmitindo ao vivo, imediatamente focaram em um close de Beatriz e, em seguida, no rosto do Dr. Roberto. O magnata ficou roxo, o pescoço inchado de sangue. Desliguem o microfone dele. Segurança, tirem esse louco daqui, ele berrou. Mas Ricardo já havia se virado para seu Miguel. O velho motorista, cujas mãos não tremiam mais, tirou seu celular de botão, apertou o play e encostou o alto-falante no microfone do jornalista. A técnica funcionou perfeitamente. No silêncio sepulcral que se instalou no salão, uma voz soou. Uma voz que era impossível confundir. Quanto custa para resolver esse problema de uma vez por todas? A voz fria e profissional do Dr. Roberto ecoou pelos alto-falantes. Em seguida, ouviu-se a voz assustada da diretora. Doutor Roberto, o senhor está louco? São quase 37 semanas. Isso é
crime, assassinato. E novamente a voz pesada e autoritária do magnata. Você vai para a cadeia se eu quiser. Resolva o problema. O silêncio no restaurante tornou-se ensurdecedor. Podia-se ouvir o clique dos obturadores das câmeras. Jornalistas de outras publicações, sentindo o furo do ano, ligaram seus gravadores. Os convidados estavam em um estado de choque absoluto, com medo de se mover. A gravação continuou, revelando todo o plano monstruoso de troca de crianças. A ordem para fazer o filho abandonar a noiva por causa de uma criança doente e o cálculo cínico. Quando o áudio terminou, Ricardo apontou para Beatriz. Diante de vocês está Beatriz, a mãe da criança que o senhor tentou destruir por causa de sua reputação. Sua ex-nora, Dona Lúcia, saltou de seu lugar. Os diamantes em seu pescoço brilharam histericamente. É uma montagem, é uma provocação dos concorrentes, ela gritou, agitando as mãos. Roberto, diga a eles! Dudu, por que você tá calado? Diga que ela é louca. Eduardo se encolheu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ele não conseguia pronunciar uma palavra. O doutor Roberto estava atrás do púlpito. Seu rosto passou de roxo para um cinza assustador. Ele abriu a boca para gritar, como de costume, para dar uma ordem, para esmagar aquelas pessoas que ousaram desafiá-lo. Mas de sua garganta saiu apenas um som rouco e sufocado. Ele levou a mão à gola da camisa, como se a gravata o estivesse estrangulando de repente. Os dedos se contraíram convulsivamente no tecido. O ar no salão parecia ter desaparecido. O magnata arregalou os olhos, nos quais se congelou um horror incrédulo. Seu corpo grande e pesado amoleceu de repente. Ele tombou para o lado, derrubando o púlpito maciço com um estrondo, e desabou no palco. O caos se instalou no restaurante. Mulheres gritavam. A segurança corria sem saber a quem agarrar, o jornalista ou o patrão. Dona Lúcia abria caminho até o palco, a voz rouca de tanto gritar. A transmissão ao vivo continuava a mostrar para toda a região a queda do homem que se considerava o dono da vida. Beatriz olhou para o palco. Nela não havia nem malícia, nem alegria. Apenas a constatação fria e clara. O mal se autodestruíra. Beatriz se virou e caminhou em direção à saída. Seu Miguel e Ricardo a seguiram em silêncio. A manhã seguinte começou com as notícias. A investigação de Ricardo foi publicada em toda a mídia independente, com o anexo da gravação de áudio. A reação foi imediata. As contas do Dr. Roberto foram congeladas para investigação de corrupção e fraudes. A DRA. Valéria, diretora da clínica, foi levada de seu consultório algemada sob os flashes das câmeras. Passou-se uma semana. Beatriz voltava da feira. No carrinho, Lucas comia uma maçã com apetite. O sol da primavera inundava o pátio de seu antigo bairro. Na entrada do prédio, um homem a esperava. Ele vestia uma jaqueta de trabalho suja, nos pés tênis gastos. As costas estavam curvadas, o rosto magro e coberto por uma barba por fazer. Em seus olhos inquietos, uma expressão de desespero absoluto. Era Eduardo. Ao ver Beatriz, ele correu em sua direção, quase tropeçando na calçada. Bia, Bia, espera! Ele bloqueou seu caminho para a porta. Ela parou, calma, e olhou sem medo para o homem que um dia amara. Eduardo respirava com dificuldade. Cheirava a cigarro barato e a falta de banho. Bia, eu entendi tudo. Ele começou a murmurar, rápido, engolindo as palavras. Eu fui um idiota. Meu pai teve um AVC extenso, tá paralisado, não fala, só geme. Minha mãe tá em histeria. Fomos expulsos de casa, os apartamentos foram bloqueados, as contas congeladas. Agora estou trabalhando como carregador em um depósito. Bia, estou tão mal. Ele tentou olhar para o carrinho, mas Beatriz o afastou bruscamente. Eu sei, eu errei, continuou Eduardo, dando um passo em sua direção. Em sua voz, um tom choroso. Mas eu sou o pai. Me deixa ver meu filho. Podemos começar de novo. Eu entendi tudo de verdade. Beatriz olhava para ele. Em sua memória, ressurgiu aquele dia no apartamento de seus pais. O doutor Roberto gritando com seu pai. E Eduardo, um homem adulto e saudável, escondendo-se atrás das costas largas da mãe, murmurando assustado sobre a loucura de Beatriz e negando seu próprio filho. Você não entendeu nada, Eduardo. A voz de Beatriz era firme e gelada. Você apenas perdeu dinheiro. Eduardo piscou, surpreso com seu tom. Você se escondeu atrás da sua mãe quando eu precisei de proteção? Continuou ela, sem desviar o olhar. E agora,
que acabaram os milhões do pai da sua mãe, você veio correndo se esconder atrás de mim. Você é patético, Eduardo. Ela o contornou, empurrando o carrinho em direção à porta. Bia, você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos, ele gritou atrás dela, fraco, sem a antiga confiança. Beatriz abriu a porta do prédio. Você não tem direito nenhum. Você mesmo abriu mão deles. Vá embora, Eduardo. Não precisamos de você. Ela entrou na penumbra fresca do corredor e fechou a porta em seu nariz. A fechadura de metal estalou, cortando o passado para sempre. Passaram-se 6 meses. Era um outono quente e dourado. Lucas completara 2 anos. O parque da cidade estava cheio. Beatriz estava sentada em um banco, observando Lucas andar de forma engraçada sobre as folhas amarelas, juntando bolotas de carvalho. Ela levantou os olhos e viu uma jovem caminhando pela alameda. A mulher empurrava um carrinho de bebê. Estava vestida de forma simples. Calças jeans confortáveis, uma jaqueta clara, cabelo preso em um rabo de cavalo. Sem seda, sem maquiagem chamativa. Beatriz não a reconheceu imediatamente como a Jéssica da sala VIP da clínica. Jéssica também? Oh, beido. Beatriz assentiu com reserva, olhando para o carrinho de Jéssica. Lá estava um menino com traços faciais característicos. Ele sorria e estendia as mãos para uma folha amarela que Jéssica segurava. Eu queria te agradecer. Jéssica sentou-se na beirada do banco. A voz dela tremeu. Naquele dia na clínica, quando você fugiu, foi uma confusão enorme. A diretora gritava com todo mundo, a segurança corria. Meu patrocinador veio pegar o papel de renúncia. Jéssica olhou para o filho. Em seu olhar havia tanta ternura que Beatriz sentiu o gelo da desconfiança derreter. E no meio daquela bagunça, eles me trouxeram ele para amamentar uma última vez, continuou Jéssica. Eu o peguei no colo e percebi que não conseguiria entregá-lo. Acontecesse o que acontecesse. Rasguei a renúncia. O patrocinador ficou furioso, me expulsou do apartamento, bloqueou os cartões. E como você tá? Perguntou Beatriz gentilmente. Trabalho como recepcionista em um salão, alugamos um quarto. Jéssica sorriu, e este sorriso era genuinamente brilhante e sincero. É difícil às vezes, não vou negar, mas sabe, toda manhã eu olho para ele e percebo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu nunca me perdoaria se o tivesse deixado lá. Beatriz sorriu de volta para ela. A vida colocara tudo em seu lugar. 2 mulheres, cujos destinos quase foram destruídos pelo cálculo de outros, agora estavam sentadas em um parque de outono, protegendo sua felicidade. Papai! O grito agudo de Lucas fez Beatriz se virar. O menino, largando as bolotas, corria a toda velocidade pela alameda. Em sua direção vinha André. Ele usava um casaco leve. Em uma mão segurava um grande buquê de crisântemos. E no pulso da outra, um balão colorido estava amarrado. André se agachou, pegou Lucas correndo e o jogou para o alto. O menino riu gostosamente. Beatriz se levantou do banco. Jéssica, com um sorriso compreensivo, se despediu e empurrou seu carrinho pela alameda. André se aproximou de Beatriz. Em seu olhar calmo e atento havia tudo: confiança, cuidado, segurança. Ele lhe entregou as flores e, com a mão livre, a puxou suavemente para si, beijando sua têmpora. Beatriz se aninhou em seu ombro, inalando o cheiro familiar e reconfortante. Ela observava Lucas puxando o fio do balão. Em algum lugar, em outra vida, ficaram as mansões frias, a traição e o medo. E aqui, sob as copas douradas das árvores, estava a vida real. A vida que ela conquistara para si e para seu filho. E nesta vida, não havia mais lugar para sombra. Caros amigos, obrigado por ouvirem essa história até o fim. Esperamos que o destino de Beatriz e seu difícil caminho para a felicidade verdadeira tenham tocado seus corações. Para nós, é muito importante saber quais emoções e pensamentos este conto despertou em vocês. Vocês acham que Beatriz agiu corretamente ao fechar a porta para sempre para Eduardo quando ele veio pedir perdão? Vocês conseguiriam perdoar uma traição como essa? Compartilhem sua opinião nos comentários. Se a história ressoou em sua alma, por favor, deixem um like. É a melhor forma de apoiar o nosso canal e ajudar este vídeo a encontrar outros ouvintes. Inscrevam-se para não perder novas histórias comoventes e compartilhem com seus amigos. Visitem nosso canal, lá vocês encontrarão ainda mais enredos de vida emocionantes que definitivamente valem a pena ouvir. Desejamos a todos tudo de bom, saúde e um ótimo dia.